Na zona rural, a pescaria pode servir como fonte de obtenção de alimento, como também para momentos de lazer. Até 11 anos de idade, eu vivi na zona rural, na cidade de Indaiatuba, no seu distrito Mato Dentro. Aí é que estava a zona rural. E a pescaria nesse local se fazia no rio Imirim, que hoje é utilizado para a captação de água para fornecimento para a cidade de Indaiatuba. Outro local para pescar nem nome tinha, era um pequeno córrego, e que nós chamávamos inclusive como o nosso córrego. É ali então que se pescava, no córrego ou no rio Imirim. Para se pescar era necessário ter uma vara que era feita de bambu jardim. E o bambu jardim, onde eu morava, não havia, então alguém foi buscar esse bambu em algum local mais distante, que eu não me lembro exatamente de onde chegou esse bambu jardim. E fui para a minha primeira pescaria. Ela se deu no rio Imirim. De posse da minha vara, com a isca que era minhoca, postei-me na beira do rio, joguei o anzol e não demora muito, um peixe resolve beliscar o anzol onde estava a isca. Normalmente, quando o pescador percebe a presença de um peixe ao beliscar, ao puxar o anzol, há um movimento para um lado ou para o outro para procurar fisgar o peixe. Isso não se faz de uma forma muito acentuada, mas eu, como pescador de primeira viagem, fiz um movimento muito brusco, de tal forma que eu levantei a vara e arremessei o peixe para trás das minhas costas. E o peixe acabou caindo uma certa distância porque ele nem chegou a ser fisgado. E fui procurar o peixe entre o ronzal que ali estava. Não foi difícil encontrá-lo porque ele estava se debatendo. E ao encontrá-lo, verifiquei que era um lambari tambiu. O lambari tambiu é aquele de rabo amarelo. O lambari mais comumente encontrado é o lambari de rabo vermelho, mas este era de rabo amarelo. E assim se deu a minha primeira pescaria. Saí dessa região com 11 anos de idade, vim para São Paulo. E aqui em São Paulo já não era tão fácil a pescaria. Enquanto que lá onde eu morei durante até os 11 anos, era comum quase que todo dia eu ir para a beira do rio, mais para a beira do córrego, que era mais perto da minha casa. Então logo eu voltava da escola, eu colocava a minha sacola, onde estavam lá os meus livros, meu material escolar, e rumava para a pescaria. Usualmente eu fazia isso sozinho, não havia alguém que pudesse acompanhar nesse momento. Mas chegando em São Paulo, esta frequência de pescaria desapareceu, porque aqui os rios, os locais onde pode pescar são longe, mas eu pescava no rio Tietê, incrível. Naquela época, quando eu cheguei aqui, era possível pescar no rio Tietê. E mais longe se pescava na represa Billings, mas para chegar até a represa Billings, era necessário que alguém que tivesse o transporte, um automóvel, algum caminhão, para que a gente pudesse deslocar até lá. Mas isso então fez com que as minhas pescarias aqui em São Paulo fossem raras. Eu não me lembro de muitas não, mas aí isso significa que aquela minha atração pela pescaria aos poucos foi se arrefecendo. E chega um momento em que eu saio de São Paulo e vou para Porto Alegre, onde fico morando um ano. Aí já na idade adulta, já estava casado inclusive. E em Porto Alegre, nas proximidades da cidade, há rios grandes, inclusive o próprio Rio Guaíba. Mas o rio em que eu costumava pescar lá em Porto Alegre era o Rio Gravataí. E muitas vezes, aos domingos, ia para a beira do rio, eu e minha esposa, para ver se pegava algum peixe lá. E ali não era muito difícil, havia bastante peixe. E levava a minha caixa de isopor, onde eu colocava os peixes que eu iria apanhando ao longo dessa pescaria. E nessa ocasião, começou a haver algo que modificou
o meu interesse pela pescaria. Ao colocar os peixes nessa caixa de isopor, eles ficavam se debatendo e isso acabava me incomodando. Mas a pescaria lá em Porto Alegre também não foram muitas. E aí voltamos para São Paulo. E aqui, novamente, a possibilidade de pescaria ficou restrita. Eu não me lembro mais de pescar no Rio Tietê, porque não era possível, tampouco na represa Bingrins. Mas aí, um colega do trabalho me convidou para que, num fim de semana, eu fosse até um rancho de pescaria que ele tinha na beira do Rio Paraíba, próximo de São José dos Campos. Então eu peguei lá a minha tralha de pescaria e rumei. Foi eu e minha esposa para esse local. O dia estava chuvoso, frio, e chegando lá, falei, a pescaria aqui não vai funcionar hoje, porque quando chove, os peixes não estão muito atraídos para ir atrás das iscas que nós lançamos. E, inclusive, as águas acabam ficando meio agitadas pelo vento e coisas desse tipo, então a pescaria fica muito difícil. Mas, num dado momento, o tempo abriu-se, o sol apareceu, e eu falei, bom, eu vou procurar agora ver se eu pego alguma coisa. E para fazer a pescaria no local em que nós estávamos, era necessário entrar um pouco por dentro do rio, uma espécie de uma prainha que ali existia. E eu entrei com água até pela cintura e lembro que a água estava fria. O dia estava meio frio também, a temperatura não estava muito propícia para pescar e nem para outras atividades. Mas aí eu jogo a minha linha com meu anzol e demorou muito tempo até que eu percebi um leve beliscão e puxando agora, não de uma forma precipitada como foi a primeira vez em que eu aterrei o peixe atrás das minhas costas, nessa aí o peixe foi fisgado. Mas era um peixe pequeno, não era muito grande não. E curiosamente, esse peixe também era um tambiú de rabo amarelo. Tirei o peixe delicadamente do anzol, coloquei sobre a palma da minha mão e comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Como eu já tinha mencionado, já há algum tempo essa ideia de pescaria não estava me animando muito. Comecei a não ver muito sentido em ir pescar, tirar a vida dos peixinhos para se divertir. Aí eu olhava para esse peixinho que estava na palma da minha mão, estranhamente ele estava calmo, não estava se debatendo, e passava pela cabeça um pensamento, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí, delicadamente, eu coloquei a mão perto da água e o peixinho deu um salto e lá foi ele se escondendo nas águas barrentas do Rio Paraíba. Aí saio, como eu disse, eu estava com água até pela cintura, saio para a beira do rio e ali encontrava-se a minha caixa de pescaria com um monte de anzóis, com chumbadas, com uma série de coisas que utilizava no momento da pesca. Eu fechei a caixa, peguei a caixa e arremessei a caixa para o meio do rio. A vara de pescar logo também tomou o mesmo destino. E aí eu fiquei feliz da vida. Esta foi a minha última pescaria. Nunca mais voltei a realizar esta atividade. Inclusive, não vejo sentido nenhum de que a pescaria possa ser utilizada como uma forma de lazer, como uma forma de diversão. Havia, inclusive, já alguns desses locais em que as pessoas iam pescar e que poderiam pescar e pagar, mas também haviam aqueles locais em que as pessoas iam simplesmente pescar, fisgavam os peixes, retiravam os anzóis e colocavam de volta na água. E isso tudo foi abalando as minhas convicções a respeito da pescaria. Com isso, não estou querendo fazer nenhum julgamento a respeito daqueles que fazem da pescaria um momento de lazer, de diversão, e muito menos evidente daqueles que fazem da pescaria uma fonte de suprimento de alimento, e inclusive os pescadores profissionais. Mas da minha parte, eu comecei com o tambiú e terminei a minha pescaria, a minha atividade de pescaria com um tambiú também.